Brasil Logística e Transportes. Oferecimento Scania, a marca que você quer. ABCR, rodovias bem conservadas diminuem custos e encurtam distâncias. Boa noite, começa agora o Brasil Logística e Transportes pela Rede Mulher de Televisão. O nosso site é www.redemulher.com.br e você já conhece como pesquisar para saber como sintonizar a nossa emissora, o nosso programa em todo o território nacional, né? Vai lá no site que você encontra tudinho. No programa de hoje nós vamos falar sobre logística tributária, vamos entender melhor esse assunto complicadinho. Vamos assistir também a uma matéria sobre APS, que são sistemas de planejamento, falar um pouco mais sobre a situação precária das nossas estradas, já que não dá para falar outra coisa sobre elas, e também sobre a operação tapa-buraco. Para começar o programa, eu converso com o Milton Hashimoto de Moraes. Milton, obrigado por sua presença hoje no programa. Obrigado. O Milton é diretor da Log Tributos, então, olha, é ele mesmo que vai nos fazer entender melhor essa questão da logística tributária. Um dos aspectos que a gente sempre vê assim, né, na frente é, as empresas querem pagar menos impostos, aí vem a situação dos incentivos fiscais, dos estados e tal, mas vai muito além disso. Milton, qual é a importância da atividade tributária para as empresas de logística e transporte? Inclusive o Milton ajudou a gente a fazer um roteirinho, porque o assunto é tão complexo, para a gente não se perder e abordar tópicos bem importantes. É verdade. Veja, Tânia, há uma elevada carga tributária sobre as operações de logística e transporte, e a legislação fiscal é bastante complexa. Portanto, se a atividade tributária não for bem administrada pelo operador logístico, ele corre o risco de ter prejuízos financeiros em função de recolhimento a maior de impostos ou exposição da empresa a riscos fiscais. A atividade tributária está ligada diretamente e cada vez mais ligada à atividade logística. Hoje em dia não se faz uma operação ou uma implantação de uma central de distribuição, armazém geral ou uma filial sem um estudo prévio da carga tributária, dos riscos fiscais e dos benefícios envolvidos. Deve ser feita uma análise completa e minuciosa antes de iniciar a operação. Mas no caso, a legislação, como ela é hoje, atende às necessidades, mesmo com toda essa pesquisa, com toda essa análise? Não totalmente. Não totalmente, porque a logística no Brasil é uma atividade relativamente nova e a legislação fiscal não foi atualizada. Isto causa um desconforto para o operador logístico, porque há certas operações que não há previsão na lei. E o que acontece? O operador logístico realiza essas operações correndo riscos fiscais ou recorre à autorização do governo, que é conhecido como regime especial, para amparar legalmente essas operações. Durante muitos anos, gerenciei o departamento de impostos de uma das maiores empresas de logística do mundo. E na prática... Você pode dizer qual? DHL, Damsas e DHL. Uhum. E convivi isso por muitos anos no dia a dia. Bom, é uma experiência grande. Bom, no caso, então, a empresa sempre vai precisar de uma assessoria, Milton, ou ela consegue se virar bem sozinha? Olha, devido à complexidade das operações, seria interessante ter uma assessoria, alguém que conheça a atividade tributária e a atividade logística para amparar as operações de logística no seu dia a dia. Porque sempre vai haver influência, então, na negociação comercial, logística? Sempre vai haver. E a atividade é muito importante, a atividade tributária, porque através de soluções fiscais desenvolvidas a partir da exploração da legislação, que no caso vai obter a melhor alternativa, com a menor carga tributária e a maior simplicidade operacional, a solução fiscal tem que estar em sincronia com a solução logística. É uma estratégia. É uma estratégia. Tem que estar em sincronia, seja nas operações de transporte, distribuição e armazenagem. Existe assim no mercado, né, uma discussão sobre a questão do operador logístico, né? Muitos transportadores se transformaram em operadores logísticos e gerou uma discussão que ainda permanece. Isso é legal? Uma empresa de transporte pode operar legalmente como operador logístico, atuá-lo?
legalmente como operador logístico? Sim, pode, Tânia. Veja, há uma tendência de mercado que aponta para as necessidades de expansão de uma transportadora tradicional em se transformar em operador logístico. No entanto, a legislação não impede essa transformação. Porém, as transportadoras devem ter cuidado em observar as exigências da legislação, as obrigações fiscais e as licenças necessárias. Ô Milton, em relação à escolha do local, inclusive contemplando essa situação de guerra fiscal que existe entre os estados, que leva a empresa para aqui, leva a empresa para ali com o objetivo de pagar menos imposto, qual é a tua avaliação para essa situação? Bom, deve ser feito um planejamento prévio, analisando todas as oportunidades e riscos que cada estado oferecem. Há estados que concedem benefícios fiscais, mas são incentivos concedidos unilateralmente, né? E os estados que se sentem prejudicados publicam leis proibindo o crédito do ICMS incentivado na entrada da mercadoria na empresa. Isto pode trazer graves consequências para quem não observa a lei. Bom, então a empresa tem que se precaver dessas situações, que é um dos riscos. Agora, existem riscos também nas operações de logística, quer dizer, devem existir, né? Como fazer para evitá-los também, outros riscos? Tânia, na verdade, os riscos passam a existir porque a legislação fiscal é muito complexa. E cada estado e cada município tem sua particularidade. E muitas empresas não têm estrutura fiscal apropriada para acompanhar a legislação e definir um correto procedimento fiscal para suas atividades. E a melhor maneira de evitá-los é que se faça um planejamento prévio de toda a operação logística com pessoas com conhecimento tributário e com conhecimento da logística, né, em si, da operação logística. Qual a sua experiência, Milton, para a gente encerrar, sobre a questão da federalização do ICMS? Você vê a possibilidade de a gente ter na reforma tributária isso contemplado? É o que se comenta, né? É o que se comenta. E o que se espera também da reforma tributária, que ela viria para simplificar uma operação, né, principalmente as operações fiscais, que são muito complexas, e talvez diminuir a carga tributária. Mas, eu guardo com certas restrições, porque cada estado quer manter a sua... Atrair. Atrair, exatamente. Cada estado quer manter a sua independência. Então, é realmente meio difícil. Mas o que se comenta é que haverá a federalização do ICMS. Vamos ver, são 27. Bastante difícil, bastante difícil. Milton, muito obrigada por sua presença hoje no programa. Conversamos sobre a logística tributária com o Milton Hashimoto de Moraes, diretor da Log Tributos. Valeu a presença. No próximo bloco você assiste a uma matéria sobre APS, Sistemas de Planejamento. Tem que planejar. Até já. Vida é estrada pra se trilhar, passos largos se lançar, um futuro aonde eu quero chegar. Confia sem segurança, só você pode dar. Firme e forte eu me deixo levar, sei que posso sempre confiar. A marca que você quer. ABCR. Rodovias bem conservadas diminuem custos e encurtam distâncias. Não importa a estrada, não importa a distância, nós mantemos seu veículo rodando. Andar-lhe sem desvios. RAI, Rede de Armazéns Integrados. Qualidade e segurança com menor custo operacional no quilômetro 22 da rodovia Anchieta, a 40 quilômetros do Porto de Santos. Nosso e-mail, lembrando aí, tv@bltweb.com.br. Continue mandando as suas sugestões, fazendo as suas críticas, enviando as suas opiniões. A gente está aqui para receber seu comentário, trocar ideias, tá bom? Estamos aguardando. Agora você assiste a uma matéria que nós realizamos conversando com o Cristiano Secato, que é consultor sênior de logística da Qualilog Consulting. Nós vamos falar sobre APS, os sistemas de planejamento. Vamos ver. As empresas estão cada vez mais interessadas em otimizar resultados e minimizar custos e, por isso, investem em ferramentas. Uma delas, um sistema de planejamento, o APS. Nós vamos conversar com o Cristiano Secato, que é consultor sênior de logística da Qualilog. Cristiano, obrigado por sua presença hoje no nosso programa. Obrigado a vocês.
É um prazer, estou à disposição para qualquer dúvida ou necessidades. Então, uma das dúvidas é, o APS já é uma ferramenta que existe há mais de 15 anos. Por que só agora começa a despertar mais interesse? Agora o Brasil passa por uma fase, né, que as empresas precisam cada vez mais ganhar competitividade, né? E hoje você só consegue um diferencial competitivo através de ferramentas APS, que são soluções otimizadoras, né? Então, com isso a gente consegue otimizar a linha de produção ou otimizar determinadas áreas dentro da empresa para se obter uma vantagem competitiva. Mas sendo uma ferramenta já existente, o que acontecia para as empresas optarem por outros tipos de ferramenta? Era desconhecimento do que ela faz, o que ela não faz? O que ocorria bastante, né, em parte, os valores dessas ferramentas, né, são, no passado, eram valores elevados, que caíram consideravelmente. Então, hoje a gente já tem valores bem aceitáveis. E a outra parte é a falta de conhecimento também do brasileiro, né, em relação a essas ferramentas. E prioridades, né, acabaram priorizando outras áreas como o MRP, o ERP, e aí agora estão se preocupando com os APS. Bom, então vamos esclarecer aí a que se aplica o APS, já que ainda há um pouquinho de desconhecimento também. Para que serve? O APS, ele é um sistema, né, ou vários sistemas que servem para otimizar as linhas de produção ou otimizar os recursos dentro de uma empresa para que a gente obtenha uma capacidade de produção melhor, né, uma redução de lead times, um melhor nível de serviço e a ociosidade dentro da empresa. Então a gente consegue, através do APS, definir projetos de rede logística, por exemplo, se há necessidade de construção de uma nova fábrica, quando, né, onde localizar essa fábrica. Então, tudo isso são respostas que a gente consegue através dos APS. Você pode demonstrar, dar um exemplo para a gente disso? Sim, recentemente a gente participou já de algumas instalações aqui no Brasil, né, desse tipo de ferramenta, e uma delas, uma empresa queria buscar onde era a melhor localização dentro do país para ela abrir um centro de distribuição, por exemplo, né. Esse é um projeto de rede logística que nós chamamos, que a gente só consegue definir para a empresa a melhor localidade através de um APS. Uma ferramenta que otimiza todos os recursos e aponta onde que é a melhor solução para a empresa estar abrindo um centro de distribuição. Se aplica então no caso da produção industrial, da movimentação também, logística e transporte. Sim. Se aplica nas 3 áreas, né? No APS hoje a gente tem vários módulos que fazem parte do APS, então a gente tem inclusive projetos que a gente pode direcionar o APS para resolver problemas de transporte, problemas de produção ou problemas de localização de fábricas e outros, né? E como é que as empresas estão reagindo, as empresas que operam outras ferramentas, como é que estão reagindo então agora à maior visibilidade e interesse do APS? Grandes empresas de ERPs, né, têm caminhado para melhorar e construir ferramentas APS próprias, né, e aí com isso elas incorporam junto nas suas próprias ERPs e oferecem isso para o cliente, né. Então, e já tem outras que preferem adquirir empresas prontas de APS e colocar junto ao seu software, né. Então a gente tem essas duas. E hoje a maioria das ferramentas importada? Hoje a maioria das ferramentas são importadas, né? As ferramentas, elas exigem grandes números de algoritmos matemáticos, né? Então, por trás delas, a gente tem aí em alguns deles grandes faculdades e universidades que têm pesquisadores, PhDs, matemáticos, que estudam vários algoritmos, heurísticas, programação lineares, para colocar dentro de uma ferramenta dessa. Cristiano, aqui nós estamos vendo a ferramenta. Sim, esse é um modelo de uma ferramenta de APS que nós trouxemos para o Brasil, né? E nessa ferramenta a gente tem aqui
um dos primeiros passos, como eu mencionei, é a parte de planejamento de demanda, né? Então aqui a gente pode ver a parte de planejamento de demanda, onde a gente tem aqui todo a seleção de vários itens, né? A gente pode selecionar por representante, por vendedor, por estado, e aí com isso prever a demanda. O segundo passo, depois que a demanda foi prevista, a gente consegue ver o que a gente vai precisar adquirir para atender a demanda. Se nós vamos precisar terceirizar, se nós vamos precisar construir uma nova fábrica ou não, né? Então tudo isso a gente consegue utilizando esse tipo de ferramenta. E uma próxima tela, qual seria que você pode demonstrar? Aqui nós temos uma parte muito interessante, que é essa é a parte de vendas, né? A gente tem aqui a parte de programação de produção, então é possível a gente, inclusive, programar a fábrica de acordo com o APS. Então a gente coloca na ferramenta todas as restrições, né, necessárias da fábrica. Então, todas as fábricas têm uma capacidade finita, né? Então a gente coloca todos esses recursos dentro da ferramenta e com isso a gente gera a ordem de produção em questão de segundos, né? O que ocorria no passado, a gente tinha o MRP, que rodava em alguns casos uma vez por dia, né? E demorava horas para ser rodado, né? Hoje a gente consegue, em questão de segundos, programar uma fábrica, fazer ajustes de produção, tudo isso através dos APS. Muito obrigada, Cristiano Secato. Parabéns aí pelo trabalho de vocês. Sucesso às nossas empresas. Sem dúvida. Tomara que a grande maioria, se conscientizando, comecem a procurar esse tipo de ferramenta para ganhar competitividade no mercado. Tá vendo aí, né? Otimizar, e para isso tem que planejar. Planejar, né, inclusive. Nós vamos falar sobre a situação precária das nossas estradas, infelizmente. Esse é o aspecto que nós temos que lembrar aqui no programa, conversando com Robert Karasik Jr. E também, claro, não vamos deixar de falar da Operação Tapa Buracos. Agora você assiste ao quadro Logística com Vantini. Voltamos já. Num oferecimento DHL, líder em transporte expresso e logística. GoLog, o serviço de cargas da Gol. O nosso tema de hoje é direcionado para o transporte aéreo de carga. Um segmento que nas estatísticas representa muito pouco no volume nacional de movimentação de mercadoria, de transporte de mercadorias. Porém, muito importante na integração de todos os modais. Mas na minha opinião, principalmente com essa questão, vamos dizer assim, política, empresarial relacionada à Varig-Log, eu acredito que nós poderemos ter pela frente sérios problemas com relação à navegação, ao transporte aéreo. Por quê? Porque as companhias, especificamente nacionais, operam com aeronaves já com idade avançada, acima de 25 anos, embora uma delas recentemente, a Beta, tenha recebido 2 DC-8 com cerca de 25 anos, porém atualizadas. Mas, no geral, nós não temos uma área específica dedicada às empresas, de forma que os seus profissionais possam planejar uma logística nacional, levando em conta a matriz, dependendo de sua localização geográfica no país, mas fundamentalmente usando o transporte aéreo na complementação da sua distribuição. E, na verdade, vejo que com esta situação não resolvida da Varig-Log, e as companhias nacionais com aeronaves necessitando de uma reposição, uma renovação, eu acredito que nós poderemos ter pela frente sérios problemas com relação ao transporte de carga aérea nacional, a menos que, obviamente, haja uma revolução e se abram os céus brasileiros para as companhias internacionais, o que nós não queremos. Mas, de qualquer maneira, fico alerta para você que nós estamos hoje sem nenhum plano de voo relacionado ao planejamento logístico de carga aérea para o nosso país. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima. Vida é estrada pra se trilhar, com passos largos se lançar, rumo ao futuro aonde eu quero chegar. Confiança e segurança só você pode dar. Firme e forte eu me
a marca que você quer. A BCR. Rodovias bem conservadas diminuem custos e encurtam distâncias. Não importa a estrada, não importa a distância, nós mantemos seu veículo rodando. Bandag, sem desvios. RAI, rede de armazéns integrados. Qualidade e segurança com menor custo operacional no quilômetro 22 da rodovia Anchieta, a 40 quilômetros do Porto de Santos. Anda assistindo aos nossos programas também no site? Então, o de hoje logo logo vai estar disponível no www.bltweb.com.br. E agora vamos falar sobre os buracos das estradas brasileiras. Bom, eles estão aí, existem, persistem. Eu converso com o Robert Karasik Júnior, diretor da CRK Logística. Robert, muito obrigado, é um prazer tê-lo mais uma vez com a gente aqui no estúdio. Eu que agradeço o convite, mas infelizmente por falar de um tema não tão agradável, na verdade. Pois é, e o Robert ainda falou assim, buraco não tem nada a ver comigo, né? Mas o Robert, claro, conhece, né, logística, transporte, uma experiência muito grande na área, fez uma expedição, né, apesar de já conhecer a situação, fez uma expedição para ver ali, né, cada metrinho, cada quilômetro, qual é a situação. Você viajou várias regiões do Brasil. Na verdade, há mais de 2 anos eu saí da vida corporativa, né, de grandes empresas e resolvi assumir, ser empresário, operador logístico e escolhi o setor do agronegócio como foco da prestação de serviços. E eu fui obrigado a enfrentar a dura realidade de passar por todos esses caminhos. Na realidade, algumas das nossas BRs são caminhos, né, nada mais do que isso. E eu lembro que meu debut foi na BR-163, que sai de Cuiabá, subindo até para a região da Amazônia. E foi triste, porque era exatamente nessa época do ano, quando existe o fluxo muito forte de veículos carregados de soja, vindo em direção aos portos, a Santos, Paranaguá. E chovendo, foi terrível, uma situação bem difícil. Para rodar 350 quilômetros, nós demoramos 11 horas. Né? Quer dizer, a gente já percebe, então, a dificuldade de desenvolver velocidade. Eu estava numa S10, não era nenhum caminhão, na realidade. E você fica emparedado naquele tráfego, e realmente se estabelece um trem de bitrens. Na realidade, 85% dos veículos que circulam nessas estradas são bitrens. E você não tem outra alternativa a não ser se tornar um vagão e seguir naquela atuada. E a realidade é que existem trechos que não existe mais asfalto, quer dizer, naquele momento. Hoje espero que esteja melhor, porque existe essa manutenção agora com essa operação. Mas a realidade é que as velocidades são baixíssimas, e o que provoca muito desperdício também, porque os veículos estão extremamente carregados, e à medida que eles vão passando naqueles buracos, não são buracos, são crateras, eles têm que reduzir muito a velocidade, vão perdendo produto, mais produto, e você até vê nos buracos cheios de soja. Né? Tapados os buracos com a soja. Exatamente, nós estamos tapando o buraco, até brincando nesse artigo. O artigo que motivou, assim, você falar um pouco sobre os buracos também, abordar a questão da operação tapa-buracos aqui na revista Tecnologística, com base nessa tua experiência. Exato. É uma situação assim, a gente sabe que vem sendo discutida, Robert, há muito tempo, em vários âmbitos, né? Em Brasília, uma vez por ano, acontece o seminário de transporte e logística. Em todos os anos, mesmo quando exclusivamente teve o tema apagão logístico, em anos anteriores e posteriores, o assunto volta à questão da infraestrutura de estradas. Então, o que a gente fala sempre, o assunto é conhecido, existe orçamento para ele, que muitas vezes não é destinado, às vezes é retido, e a gente não entende o que acontece nessa situação. E de repente vem uma operação tapa-buraco, e 2 dias depois já está levantando todo o asfalto de novo. Verdade. Na realidade, a operação tapa-buraco em si, ela deveria ser inerente ao dia a dia da manutenção preventiva das estradas. A gente sabe que uma estrada, Tânia, hoje, se você construir adequadamente, ela vai durar de 12 a 15 anos, se for bem mantida. A realidade é que não existe manutenção, não existe balança, é natural que haja um sobrepeso nesses veículos e cada vez mais os veículos rodoviários estão suportando um maior peso. Você vê os bitrens com 7 eixos, você vê rodotrens com 9 eixos, ou seja, isso queira ou não queira, eles não foram desenhados para as nossas estradas. Né? E o que ocorre?
você encontra esse estado total de depauperação nessas estradas onde nós temos nossos veios principais de escoamento, e o governo vem dizendo que tem um plano emergencial para tapar buraco na estrada. Plano emergencial por quê? Porque não fez manutenção ou não adequou as estradas para isso ou não construiu estradas. Essa é a realidade. É como se aquela situação não existisse, tenha exatamente. surgido Aparecido de repente, exatamente. Até brincando no artigo, eu fui pesquisar o que era emergência, porque eu fiquei em dúvida. Será que eu não sei o que é emergência? Mas a realidade o que a gente encontra um plano, gastando, na realidade, 440 milhões de reais, acho que em 14 estados, para tentar tapar os buracos de 26 mil quilômetros de estado, ou seja, metade da nossa malha viária, né? E eu afirmo isso. É uma indignação, né? É uma indignação. Gasto não é investimento. E a realidade é isso, o que falta é investimento. Há 2 anos atrás, você se recorda, você estava lá em Brasília, quando a NTC Logística, o Geraldo Viana, teve a iniciativa de fazer o evento do apagão logístico e alertar a comunidade política, e foi feito lá no auditório Nereu Gomes, dentro da Câmara dos Deputados, justamente para alertar os políticos de que os recursos advindos da CID não estavam sendo aplicados onde deveriam, ou não estavam sendo aplicados de forma alguma. Exato. E hoje o que a gente sabe é que nós temos em caixa em torno de 30 bilhões de reais arrecadados desde o início da arrecadação na CID que não são aplicados. Na realidade, eu acho que a intenção foi muito boa da criação da CID, mas hoje a gente tem que repensar isso tudo. Eu imagino até que a CID deveria se tornar um pedágio, né? Ela poderia se transformar em um pedágio que paga quem usa as estradas e vai saber cobrar isso. Agora, todo mundo, você paga, eu pago, você que está assistindo paga, todo mundo paga. E o recurso não é utilizado. E o recurso não é utilizado. Então, é isso que a gente tem que repensar. Eu acho que a gente está no momento político, nós estamos pensando agora nas próximas eleições, a gente tem que começar a pensar também quem será o ministro dos transportes nesse governo, qualquer que seja o governo que assuma, tem que ser alguém que tenha competência, que saiba brigar pelo setor, saiba administrar essas verbas, saiba cumprir com cronogramas também, não só de construção, como de manutenção preventiva. Essa é uma esperança que sempre se renova, e não apenas a esperança, mas o trabalho, porque o setor tem se movimentado, tem feito aproximações, tem mostrado a situação que já é conhecida, mas reforçado. Você mencionou a NTC Logística, tem outras entidades do setor que se unem, que reforçam a questão, e eu acho que atitudes como a sua também são importantes para que a gente consiga chegar mais próximo aí do caminho. Vamos acreditar, né, Robert? Verdade, verdade. Agora, o que mais nos comove é a situação do nosso colega caminhoneiro, que tem que enfrentar essa situação diariamente, noturnamente. Ele se debruça em cima da direção o tempo todo, sofrendo as consequências que ele até disse do nheque-nheque, né, diário, e que você passa por trechos terríveis, e tem trechos inclusive sem asfalto nenhum. Então não adianta nem tapar buraco, o que a gente precisa é asfaltar, precisa de estrada, precisa de estrutura, é isso que na realidade nós precisamos. E esses profissionais que são realmente aqueles que enfrentam o dia a dia, sofrem demais, ficam sem água, sem telefonia, sem comunicação, sem apoio nenhum, e sofrendo toda essa consequência da não aplicação dos recursos que existem, nós sabemos que existem, que deveriam ser aplicados. E levam o país, né? Eles levam o país. Robert, muito obrigado por sua apresentação hoje aqui, o seu ponto de vista no nosso programa, e a gente aguarda conversar com você outra vez, tá bom? Muito obrigado. Valeu, conversei com Robert Karasik Júnior, e você agora assiste ao Economia e Negócios com a Fátima Turci. Nós voltamos na próxima segunda às 9 da noite, aqui na Rede Mulher.